Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje iniciaremos aqui mais uma aula de informática aplicada, aula 6 do dia 6/4/2020. Bom, na última aula nós vimos aqui estrutura de repetição, com teste no início e com teste no final, com variável de controle e máximas de programação, que foram recomendações para que nossos programas saiam mais organizados e padronizados, para que outras pessoas possam também entender e, no caso, futuramente, para que nós possamos fazer alterações e melhorar o programa. No caso, nós veremos aqui hoje, nós veremos uma breve revisão, né, da estrutura de repetição, e veremos exercícios relacionados a essa última o assunto que nós tivemos. Bom, para começar a nossa aula, vamos começar aqui com pontuando, né, essa brincadeira aí que foi feita na semana passada. Na última aula eu também mostrei como é que resolvia, mais ou menos, né? Logicamente que os colegas também do grupo fizeram junto. Mas o principal objetivo de eu mostrar esse desenho é que isso aqui é como se fosse uma atividade para nós, né? Todos aqui observaram cada ponto, né? No caso, pegadinha. Principalmente aqui no final, né? Onde havia só um sapato. Aqui o rapaz aqui tá com as duas sacolas aqui, juntamente com os dois tênis. Aqui é um sinal de multiplicação, beleza? E ele quer esse resultado aqui. Bom, o que eu quero enfatizar, mostrando essa figura novamente? Bom, os exercícios que nós fazemos, eles servem para treinar. Isso aqui é como se fosse um exercício. Aí nós vamos resolver um outro problema. É basicamente a mesma coisa, né? Como vocês já viram o exercício anterior, vocês sabem como vai ser esse próximo exercício. Eu recordo que também no final de semana um dos colegas também postaram, né, um exercício semelhante a esse, mas a maioria com certeza já está vacinada, já sabe onde observar e o que fazer, né? Então o exercício que nós temos de fazer é basicamente isso. Você vai treinar, 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 e quando chegar numa situação real, você vai ser mais tranquilo, porque você já sabe como é que é e sabe como vai se sair, né, desse problema. Então é por isso que nós devemos sempre exercitar. E essa aula de hoje vai ser para nós exercitarmos bastante o último assunto. Beleza? Bom, inicializando aqui nossa revisão. Vimos na aula passada que estrutura de repetição, né? Temos basicamente essas três aqui, que é a estrutura de repetição no início, no fim e com condição, com variável de condição, né? Variável de controle. No início a enquanto, na qual nós vimos que é feita há um laço, né? Há um loop, que a pergunta é feita no início. Caso seja verdadeiro, ele vai continuar dentro do loop e faz as instruções devidas. Ele volta para o início lá do loop e pergunta se já está na condição. Se ainda tiver, ele vai continuar nesse loop. Se não, ele sai e vai continuar com o restante do programa. Vimos lá o repita. O repita é no final do programa, né? Do laço. Ele vai fazer todas as instruções e quando chegar lá no final ele vai perguntar se ele está dentro ou não da condição. Se ele não estiver na condição, ele vai continuar com esse loop. Caso ele atinja o objetivo, ele vai sair e vai continuar com o programa, com o algoritmo que vem após o nosso loop. Vimos lá também o para, que é uma variável de controle, e a diferença para outras duas é que ela tem variáveis de controle que
nós definimos para que tenha um ciclo limitado. E cada uma vai ter um objetivo de resolução de problema. Aqui no para, vimos lá que definimos uma variável. Além dessa variável, vai ter uma variável de controle de início e de fim para poder ter a parada. E que ela vai incrementando. Aqui vamos ter a condição, né? Enquanto essa condição não for alcançada, ele vai continuar e vai incrementar no controle. E quando esse incremento aqui atinge o valor de saída, no caso ele vai fazer isso de forma por ele mesmo, no caso. Nos outros casos, dos exemplos que nós vimos é aperte 0 para poder sair, em ambos os casos. Nesse caso aqui, nós definimos uma quantidade de ciclo. Bom, para ficar melhor, veremos exercícios a seguir e nós vamos reproduzir aqueles exercícios relacionados a esses exemplos que foram apresentados na aula passada. Beleza? Veremos aqui exercícios agora. Esses exercícios estão na apostila e eu vou tentar fazer os principais aqui da apostila. Quem está com a apostila pode verificar lá na página 23. Lá tem 22 e 23, tem os exercícios após o assunto do estudo de seleção. Eu vou tentar disponibilizar mais uma vez esse material para vocês, que eu acho que alguns não conseguiram ter acesso, mas isso é importante que vocês tenham também esse material. Eu lembro que eu já coloquei no Google Drive, alguns já até imprimiram, e eu espero que vocês acompanhem aí. Bom, a primeira questão: quais os resultados produzidos pelo algoritmo que se segue? Bom, temos aqui o nosso início. Ele quer somente os resultados, né? Agora logo destacar aqui. Vamos fazer o mapeamento do algoritmo, né? Temos aqui o nosso início. Ele declara o valor lógico para a variável x, valor inteiro para a variável y. Nesse caso aqui, ele já inicializa a variável, ele já atribui ao y 0 e é atribuído ao x o valor lógico falso. Aqui, pessoal, y diferente de 6, tá? Como eu falei antes, cada linguagem tem o seu método, a sua sintaxe, né? Falamos em sintaxe, né? Sintaxe é como nós temos que nos comunicar com os compiladores. Bom, isso daqui provavelmente deve ser em C ou Portugal qualquer, mas como a gente vai usar no Visual G, né? Pode ser isso aqui também, tá? Isso aí é diferente. Olha aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui temos o início, né, do nosso loop. Deixa eu colocar aqui só em formato de comentário, início do loop. Então, pessoal, aqui ele vai enquanto y diferente de 6, ele vai fazer x vai receber não x, ou seja, aqui ele vai, bagunçando tudo aqui. Aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer que o x agora vai ser verdadeiro. Mais uma vez, pessoal, eu estou fazendo com vocês, eu não fiz antes. É uma estratégia, demora um pouco, é ruim, eu sei, mas é uma boa estratégia porque eu cometo também erros e esses erros também vocês podem também cometer. Então é bom que todos nós tem que fazer juntos. E é bom porque a gente aprende mais com os erros do que com o acerto. Continuando aqui, né? Aqui vimos que o nosso y ele inicia como 0, né? Ali em cima ele recebe 0. Só que aqui
ele já vai receber 1. No caso vai ficar aqui, deixa eu fazer bem detalhadamente, vai ficar 0 mais 1, ou seja, é 1. Aí ele vai perguntar se x, deixa eu ver aqui, xx o que? Se x, então imprima é o mesmo que escreva, tá pessoal? Opa. Se x provavelmente verdadeiro, então imprima y, se não, imprima menos y. Aí ele finaliza e fim do enquanto, só que não é fim do enquanto, né? Porque o y ainda não alcançou, o y aqui ainda não alcançou o 6 ali, né? Bom, no segundo loop, bom, o segundo loop ele vai fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui, tentar separar aqui, mas eu acho que não vai ficar legal não, vou fazer aqui do lado. Rapidamente, pessoal, desculpem aí. É bom fazer junto, como eu falei antes, para também ficar atento aos erros. Qualquer coisa, vocês, se tiver alguma coisa errada, no final vocês vão poder também verificar. Bom, continuando aqui, já teve o primeiro loop, né? Vamos para o loop 2. Nesse loop 2, temos aqui que o x é verdadeiro, mas vai ter o não, né? Então ele volta a ser falso, pessoal. Vai ficar nesse vai e vem, vai ficar falso. E o nosso y vai ficar 2, né? Vou colocar aqui no, já tem 1 lá, né? Vai ficar mais 1, então vai ser 2. No terceiro loop, pessoal, vamos ter, bom, antes o x estava falso, agora o x vai ficar verdadeiro por causa aqui dessa condição, ó. Ele vai pegar sempre o x, que é ele mesmo, e vai atribuir o não. Como ele iniciou com falso, no primeiro loop ele ficou verdadeiro, como vimos aqui. No segundo loop ele ficou falso, no terceiro loop ele vai ficar verdadeiro novamente. E o nosso y agora, ele era 2, vai ser somado mais 1, e agora ele vale 3. No quarto loop, o nosso x, ele era verdadeiro antes, agora vai ficar falso de novo. O y, nosso y, ele era 3, aqui vai ser somado mais 1 e vai ficar 4. O nosso quinto loop, o x antes era falso, vai ficar verdadeiro. Nosso y era 4, vai ficar, somado mais 1 vai ficar agora 5. Sexto loop, nosso x era verdadeiro, agora vai ficar falso. Nosso y, ele era 5, mais 1 vai ficar igual a 6, beleza? Bom, pessoal, ele adquiriu 6 agora, ele vai para o sétimo loop, beleza?
Só que quando ele vê, ele vai fazer. Quando ele ver que, na verdade, ele continua no sétimo loop, porque ele é 6, ele não é diferente de 6 ainda. Então ele vai continuar. Nosso x, ele era verdadeiro, agora era falso, agora vai ficar verdadeiro. E agora sim, nosso y, ele era 6, vai ser somado mais 1, e agora é 7. Quando ele vai passar por aqui, como ele vai continuar ainda, né? Ele está imprimindo isso aqui tudinho. A cada loop desse ele está imprimindo, porque ele está dentro do fim enquanto, beleza? Então ele imprime cada uma desses resultados aqui. Deixa eu colocar esse aqui também, para ficar organizado. Aqui x verdadeiro, y aqui vale 1. Vou colocar 0. Bom, a cada loop que ele faz, ele vai imprimir isso aqui. Se x, então imprima y, se não imprima menos y. Provavelmente ele só vai imprimir quando for verdadeiro. Então ele só vai imprimir o primeiro loop. Ele vai imprimir o... Na verdade, desculpem. Se for verdadeiro, então imprima y. Ele vai imprimir somente o y. Se for falso, ele vai imprimir o menos y. No caso, vai ser menos 2. Então, ele vai imprimir, pessoal, esse y. E vai ser o primeiro. Quando é verdadeiro, ele imprime positivo. Quando é falso, ele imprime negativo. Então, é menos 2. Quando é verdadeiro, é positivo. Quando é falso, ele imprime menos 4. Quando é verdadeiro, é positivo. E quando for falso, ele escreve negativo, beleza? Quando ele for para o sétimo loop, ele vai verificar que 7 é diferente de 6, então ele pula direto para o fim, enquanto e fim. Esse aqui é o resultado. Esses são os resultados, pessoal. Quais os resultados produzidos pelo algoritmo que se segue? Bom, tá aqui. Quando é verdadeiro, ele imprime o y positivo. Esse aqui são os resultados, pessoal. Beleza? Esse aqui é o resultado do processamento. Opa. Esse aqui é a nossa resposta. Bom, qualquer dúvida vocês comentem, mandem mensagem para mim. Basicamente é isso.